História: a lenda urbana do Opala Preto que assombra as estradas do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é famosa por sua beleza estonteante, pelo samba e pela alegria contagiante. Mas por trás de toda essa efervescência existe um lado sombrio, sussurrado em bares mal iluminados e em madrugadas frias. Uma lenda que se recusa a morrer, a do Opala Preto. Um carro que surge do nada e desaparece sem deixar vestígios, levando consigo o terror e, às vezes, a vida de quem o encontra. Nossa história começa com Rafael, um entregador de aplicativos, de 28 anos, morador de Santa Teresa, que conhecia cada beco e viela da cidade como a palma da mão. Rafael era cético. Ele ria das histórias de fantasmas e assombrações, achando tudo bobagem para assustar crianças. Até que uma noite, no final de um turno exaustivo, a realidade se apresentou de uma forma que ele jamais imaginaria. Era uma terça-feira chuvosa de março. A garoa fina dava lugar a um temporal, transformando as ruas da Lapa em rios lamacentos. Rafael estava voltando para casa, seu velho Fiat Uno, castigado pela rotina, quando recebeu um último pedido. Uma entrega em um casarão antigo, no alto de uma ladeira íngreme em Cosme Velho, perto do Cristo Redentor. O tipo de lugar que parecia gritar história de terror. Ele hesitou, o cansaço batendo forte, mas a gorjeta prometida era boa. Última do dia, Rafa, ele murmurou para si mesmo, ligando o limpador de para-brisa no máximo. A rua do casarão era estreita e mal iluminada por postes antigos que piscavam quase sem luz. A chuva batia forte no teto do carro, criando uma sinfonia monótona. Ao chegar, ele notou algo estranho. Um Opala preto dos anos 70, impecável, com a pintura reluzindo mesmo sob a chuva, estava parado na calçada oposta. Seus vidros eram escuros demais para ver quem estava dentro. O carro emanava uma aura estranha, quase opressora. Rafael sentiu um arrepio na espinha, apesar do calor abafado da noite. Ele desceu do Uno, entregou o pacote e, ao se virar para ir embora, percebeu que o Opala ainda estava lá. As luzes traseiras se acenderam e, sem nenhum barulho de motor, o carro começou a deslizar pela rua, sumindo na escuridão. Rafael balançou a cabeça, tentando afastar a sensação esquisita. Deve ser um carro de colecionador, pensou ele. Mas a cena o deixou inquieto. A sombra, que segue nos dias seguintes, a sensação de incômodo não o abandonou. Em suas entregas em diferentes bairros do Rio, seja no movimentado centro ou nas ruas arborizadas da Tijuca, Rafael começou a notar o Opala Preto. No início, ele achou que era coincidência. Um carro antigo, sim, mas o Rio é grande. No entanto, o Opala parecia estar sempre um passo à sua frente ou atrás. Uma noite, enquanto cruzava a Avenida Brasil, voltando de uma entrega em Bangu, o Opala Preto surgiu em seu retrovisor. Não havia outros carros por perto. O Opala colou em seu para-choque, as luzes altas ofuscando sua visão. Rafael tentou acelerar, mas o velho Uno não aguentava o ritmo. O Opala parecia flutuar na pista, sem esforço, mantendo-se sempre a poucos metros. O coração de Rafael batia forte. Ele apertou o volante, suando frio. Aquilo não era normal. Ele tentou mudar de faixa, mas o Opala o acompanhou. A perseguição silenciosa e assustadora durou por quilômetros, até que Rafael, em um ato de desespero, fez uma curva brusca para entrar em uma rua lateral. Ao olhar para trás, o Opala havia desaparecido. A Avenida Brasil estava vazia, como se ele nunca tivesse estado lá. Rafael contou a história para seu amigo, Pedro, um taxista com décadas de experiência nas ruas do Rio, que era conhecido por conhecer todas as lendas e histórias da cidade. Pedro ouviu atentamente, com uma expressão séria. "Meu amigo", disse Pedro, sua voz baixa e rouca, "você encontrou o Opala Preto. Dizem que é o carro do diabo, que ele busca almas errantes nas madrugadas do Rio."
Muitos já viram, e poucos sobreviveram para contar a história completa. Rafael riu nervosamente. Tá de brincadeira, Pedro? É só um carro antigo. Pedro balançou a cabeça. Não é só um carro, Rafael. É uma entidade. Cuidado. Se ele te seguir de novo, não pare. Não importa o que aconteça, não pare. Apesar da advertência de Pedro, Rafael tentou ignorar a história. Ele se forçava a acreditar que era apenas uma série de coincidências. Mas a paranoia começou a corroer sua paz. Cada ruído, na noite, cada sombra, cada farol distante o fazia virar a cabeça. Ele começou a evitar as entregas noturnas, mas a necessidade financeira o impedia de parar completamente. O ponto de não retorno. Uma semana depois do encontro na Avenida Brasil, a cidade estava um caos por causa de um engarrafamento gigantesco na linha vermelha. Era quase meia-noite. Rafael estava preso no trânsito, na altura do Complexo da Maré. A paciência estava no limite. Foi então que ele viu. No espelho retrovisor, em meio à lentidão dos carros, surgiu o Opala preto. Ele se movia com uma fluidez sobrenatural, passando por entre os carros parados como se não houvesse obstáculos. Desta vez, o motorista estava visível, ou quase. Era uma silhueta escura, sem rosto definido. Apenas um contorno humano envolto em uma névoa sombria. As luzes traseiras do Opala pulsavam em um ritmo hipnótico, quase como um coração batendo. Rafael sentiu o ar rarear em seus pulmões. O medo o paralisou. O Opala parou logo atrás do Uno. Rafael podia sentir o calor emanando do carro, mesmo com a distância. A buzina tocou. Não era um som normal, mas um lamento agudo, distorcido, que parecia arranhar sua alma. Rafael sentiu uma pressão esmagadora no peito, como se 1000 agulhas o estivessem espetando. Ele tentou ligar o carro, mas o motor engasgou. Ele tentou de novo, e de novo. O Opala buzinou novamente, desta vez um som mais alto, mais gutural. Janelas do Uno começaram a embaçar por dentro, como se uma respiração gélida estivesse preenchendo o habitáculo. Rafael sentiu o cheiro de mofo e terra molhada, um cheiro de sepultura. Em um último esforço, ele girou a chave. O motor milagrosamente ligou. Rafael pisou fundo no acelerador, fazendo o Uno arrancar bruscamente, raspando a lateral de um ônibus. Ele ouviu um baque, mas não olhou para trás. Ele sabia que o Opala estava ali. Ele dirigiu como um louco, ignorando sinais e limites de velocidade em direção à Zona Sul. Passou pelo aterro do Flamengo em alta velocidade, as luzes da cidade borradas em sua visão. Em cada curva, ele esperava ver o Opala, mas o carro sombrio não o seguiu. Rafael chegou em casa em Santa Teresa, tremendo, pálido, com o corpo suado e a alma dilacerada. A sombra, que permanece. Nos dias que se seguiram, Rafael não saiu de casa. O Opala preto o havia quebrado. Ele olhava pela janela com pavor, imaginando a silhueta sombria parada na esquina. Ele ouvia o lamento da buzina em seus pesadelos. Pedro veio visitá-lo preocupado. Encontrou Rafael sentado no sofá, as mãos tremendo, os olhos vidrados. Rafael contou-lhe tudo, cada detalhe da perseguição. Pedro ouviu com a mesma seriedade de antes, sua expressão endurecida. Ele não vai mais te deixar em paz, Rafael, disse Pedro, sua voz quase um sussurro. Uma vez que o Opala te escolhe, ele não te larga. Ele aparecerá sempre que você estiver sozinho na estrada, te lembrando do que você viu. E um dia, quando você menos esperar, ele estará lá de novo. E talvez, da próxima vez, ele não queira apenas te assustar. Rafael tentou voltar à sua rotina, mas era impossível. O medo era um companheiro constante. Cada entrega era uma tortura. Ele via o Opala em cada sombra, em cada carro escuro que passava. A vida que ele conhecia havia acabado. Um dia, meses depois, Rafael estava fazendo uma entrega em Copacabana, perto do Forte de Copacabana.
O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. Ele estava dirigindo pela Avenida Atlântica quando sentiu um arrepio na nuca. Pelo retrovisor ele viu. Lá estava o Opala preto, parado no acostamento a poucos metros de distância. Seus vidros escuros o encaravam. Desta vez, Rafael não sentiu pânico, mas uma resignação gélida. Ele sabia que não podia fugir para sempre. Ele estacionou o Uno e saiu do carro. O Opala continuou parado, suas luzes desligadas, silencioso como um túmulo. Rafael caminhou lentamente em direção ao carro. O ar ficou pesado e o cheiro de terra molhada e mofo se intensificou. Ao se aproximar, a janela do motorista começou a descer num movimento lento e sem som. Rafael podia ver a escuridão lá dentro, uma escuridão que parecia sugar toda a luz ao redor. Ele não viu um rosto, mas sentiu uma presença, uma força antiga, fria e faminta. Uma voz que não era de um homem nem de uma mulher, mas de algo que transcendia a própria vida, ecoou em sua mente, sem mover os lábios. Você demorou, mas chegou. A estrada te esperava. Rafael estendeu a mão trêmula para tocar o carro. No momento em que seus dedos roçaram a pintura fria e lisa do Opala, uma onda de energia escura o envolveu. Ele sentiu seu corpo se dissolver, sua consciência se esvair. Um grito silencioso escapou de sua garganta, enquanto o mundo se transformava em uma escuridão total. Ninguém nunca mais viu Rafael. Seu Fiat Uno foi encontrado abandonado na Avenida Atlântica, com as portas destrancadas e as chaves no contato. A polícia investigou, mas não encontrou pistas. Pedro, o taxista, sabia a verdade. Ele contou a história para quem quisesse ouvir, mas muitos o consideraram louco. A lenda do Opala preto continua viva nas ruas do Rio de Janeiro. Dizem que em noites chuvosas, nas estradas desertas, é possível ver um Opala preto impecável surgindo do nada. E se você o vir, não pare. Não importa o que aconteça, não pare. Porque se ele te escolher, a estrada não terá mais volta. Gostou de desvendar mais um mistério assustador aqui no Rastros do Medo? Se você sentiu um arrepio na espinha, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas histórias horripilantes. E se a curiosidade te consome e você quer mergulhar ainda mais fundo no mundo do sobrenatural, não perca nosso próximo vídeo. Ele está aparecendo na tela agora mesmo e te espera para mais uma jornada inesquecível pelos Rastros do Medo. Clica lá.